Bom dia, pessoal. Nós estamos falando sobre a bênção e a maldição. A bênção quando a pessoa ouve e obedece o que está escrito, e a maldição quando a pessoa ouve e não está nem aí. Ela não faz questão de dar ouvido para essa palavra. Mas quando ela deixa de dar ouvido para essa palavra, ela está deixando de dar ouvido para a voz de Deus. Porque essa palavra é a voz de Deus. Essa palavra não é uma palavra comum. Não é um livro qualquer que a pessoa compra, que a pessoa estuda na escola. Não. Isso aqui é o pensamento de Deus. É a direção de Deus para curar a alma e curar a vida do ser humano. Essa palavra é para isso. Então, nós falávamos do batismo. Então, logo após o batismo nas águas, então, quando a pessoa ela se arrependeu, se batizou nas águas, então, no livro de Colossenses, no capítulo 3, então, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele dá mais uma direção. Se a pessoa seguir essa direção que ele está dando, ela cresce rápido. Ele fala assim, no capítulo 3, no livro de Colossenses, fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, antes do batismo a pessoa está morta. Até que tem até uma passagem na Bíblia que o jovem queria seguir Jesus, mas ele chegou para Jesus e falou assim: deixa primeiro eu enterrar meu pai. E Jesus virou para ele e falou assim: deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Porém, tu vai e pregue o reino de Deus. Então, antes do batismo nas águas, a pessoa, para Deus, ela está morta. Antes do batismo nas águas, quando a pessoa se entregar no batismo nas águas, para Deus, ela não existe. Ela está morta. Então, por isso que fala aqui: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, as tradições que você aprendeu no mundo, que eu aprendi, que nós aprendemos, isso aí tem que ficar esquecido. Tudo que você aprendeu nesse mundo, você tem que esquecer, você tem que largar para lá. Você tem que começar a reaprender tudo de novo com Deus. E ele fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E aí nós vamos falar sobre os resultados dessa união. Os vícios devem ser abandonados. Então, ele fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, a sua natureza, é você quem vai lutar contra ela para fazer ela morrer. Essa aí já não é uma parte de Deus, é a sua parte. É o seu esforço, você vai passar a lutar contra você mesmo. Quando você batizou nas águas, então Deus abriu o seu entendimento. Quando você se batizou nas águas, Deus abriu o seu entendimento, iluminou os seus olhos para enxergar os seus próprios erros. Então, por isso que ele está falando isso aqui. Então, essa fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, é a gente que então você vai passar a lutar contra isso, contra tudo que você vinha praticando antes. É você quem vai tirar da sua vida. Ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quer dizer, antes da pessoa não entender isso aqui, então ela não é filha de Deus, ela é filha da desobediência. Então, ele fala: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, palavrão, que hoje o ser humano adora um palavrão. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Então, aquela pessoa, quando a pessoa se batiza nas águas, quando você se arrependeu dos seus erros, até então você só se arrependeu. Mas quando você
decide, porque isso é uma decisão sua, não é um sentimento. Você não vai ter que sentir nada, você não vai ter que não. Quando você decide, fala, pô, eu tô todo errado, eu vou consertar minha vida, eu vou entregar ela na mão de Deus. E decide, você decidiu e se batizar nas águas, então aquela decisão, Deus vai descer e vai abrir seus olhos espirituais e o seu entendimento. Então, quando ele fizer isso, você vai passar a enxergar. Então, é por isso que está falando assim, e vos revestis, assim, e não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, você lá, até então você não conseguia largar, você não enxergava, você não concordava, você achava que estava certo. Mas Deus te fez ver, o Espírito Santo te fez enxergar isso. Então ele falou assim, e vos revestistes do novo homem que se refaz. Você está se refazendo para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então Deus está te estruturando para que você venha conseguir caminhar com ele e conseguir colher os frutos da obediência. Aí ele fala, no qual não pode haver. Ele fala, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em tudo, ou seja, não vai haver diferença. Pecado vai ser pecado. Então, você vai ter que se livrar dele. Então, você não vai ser melhor que um, melhor que o outro. Não, é isso que ele está falando. Você não vai ser diferente. Você vai entender que o pecado é pecado. E que precisa ser abandonado. Ele precisa ser abandonado. Por que, que o pecado precisa ser abandonado? Por que, que o pecado precisa sair da vida da pessoa? Porque é o pecado que amarra a vida da pessoa. O que amarra a vida do ser humano é o pecado. O pecado, quando ela pratica o pecado impede ela de se aproximar de Deus, porque ela não tem força para falar com Deus. Então, quando ela abandona o pecado, então ela tem força para falar com Deus. Então, é isso que acontece. Por isso que nós precisamos abandonar toda forma de pecado. Lógico, você não vai virar um santinho, você não vai errar mais. Você vai errar, mas você não vai viver mais nessa prática. Você vai se arrepender e vai continuar em frente, e não mais vai parar. Porque o Espírito Santo vai te sustentar. É Ele que vai te sustentar. Ele já te deu entendimento. Entendeu, pessoal? Então, o próximo passo é fazer morrer. É você fazer morrer a sua natureza. Isso não é Deus que vai fazer. É você que vai fazer. É você que vai fazer morrer a velha natureza. Então, leia aí Colossenses capítulo 3. Na sua Bíblia tem. Leia aí Colossenses capítulo 3. Tá bom? E pode ler outras coisas mais também, que no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, também fala sobre o pecado, sobre as obras da carne, os frutos do Espírito Santo. Você pode estar lendo lá também. Tudo vai te ajudar. Tá bom, pessoal? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que eu espero que essa pessoa tenha entendido que o Espírito Santo, meu Pai, aquilo que eu não consegui explicar para ela, aquilo que o Senhor vem explicar para ela, eu oro por ela, meu Deus, para que ela tenha força de se levantar. Eu oro por ela, meu Deus, para que ela tenha força de se levantar. Receba força aí agora, onde você estiver. Receba força aí agora, a força do Espírito Santo, a força de Deus para se levantar e sair dessa vida que você está vivendo agora e começar uma vida nova. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Seja livre. Seja livre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã para todo sempre. Pessoal, até a próxima mensagem, tá bom?